Algumas pessoas simplesmente esquecem que estão sendo observadas. Mas quando as câmeras estão ligadas, os segredos vêm à tona da pior forma possível, como a detenta que tentou uma fuga engenhosa pelo teto da prisão, mas acabou caindo direto em um latão de lixo diante de todos. Ou os agentes penitenciários que pensaram que podiam abusar do poder sem consequências, até que as imagens de segurança revelaram tudo. E tem ainda a mulher que jurou vingança dentro da prisão e cumpriu sua promessa de um jeito brutal. O que você vai ver hoje são os momentos mais inacreditáveis já capturados dentro de presídios femininos. Casos que chocaram o mundo e mudaram para sempre a vida de quem estava envolvido. Fique comigo até o final, porque cada história é mais surpreendente que a outra. Fugir de uma prisão não é fácil, mas algumas tentativas são tão mal planejadas que parecem saídas de um filme de comédia. Foi exatamente o que aconteceu com Jessica Bummershine, uma detenta de 42 anos que teve a brilhante ideia de escapar pelo teto da prisão. O plano: subir em uma cadeira, remover os painéis do teto e rastejar pelos dutos de ventilação até encontrar uma saída. Mas a realidade foi bem diferente. As câmeras de segurança capturaram cada detalhe da tentativa desastrosa. Jessica puxou uma cadeira para perto da parede, olhou para os lados para se certificar de que ninguém estava prestando atenção e começou a escalar. Com muito esforço, conseguiu se espremer por um espaço estreito entre os canos. Por um breve momento, parecia que seu plano daria certo, mas aí veio o problema. A estrutura do teto não foi feita para suportar o peso de uma pessoa. Poucos segundos depois, um barulho alto ecoou pelo presídio. O forro se rompeu e Jessica despencou do teto, direto dentro de um latão de lixo. Sim, diante das câmeras e dos outros presos, ela caiu no meio dos restos de comida e papéis jogados ali. Os guardas correram para o local e a encontraram encolhida no chão, visivelmente abalada. Sem ter como negar o que havia feito, Jessica foi imediatamente algemada e levada para uma cela de segurança máxima. Além das acusações que já enfrentava, agora ela também responderia por tentativa de fuga e destruição de propriedade. O vídeo da cena viralizou e se tornou um dos momentos mais bizarros já registrados dentro de uma prisão. Mas enquanto muita gente riu da situação, o caso também levantou dúvidas sobre a segurança do presídio. Afinal, como ninguém percebeu o que ela estava fazendo antes de ser tarde demais? E se você acha que essa história já foi absurda, espere até ver o que aconteceu no próximo caso. Porque dessa vez, não foi uma detenta que causou polêmica, mas sim os próprios agentes da prisão. Se dentro das prisões há regras rígidas para os detentos, o mesmo deveria valer para os agentes penitenciários. Mas nem sempre é assim. No condado de Kyoga, nos Estados Unidos, câmeras de segurança capturaram um caso revoltante de abuso de poder. Tudo aconteceu dentro de uma cela de contenção, onde uma detenta foi presa a uma cadeira especial, imobilizada e sem nenhuma possibilidade de reação. O protocolo exige que presas nessa condição sejam tratadas com cuidado, mas o que aconteceu a seguir foi o oposto disso. No vídeo, um dos agentes se aproxima da mulher, conversa com ela por alguns segundos e, sem aviso, dispara spray de pimenta diretamente em seu rosto. A detenta, impossibilitada de se defender, começa a se debater em desespero enquanto tenta respirar. Para piorar, outro agente se aproxima e, segundo a investigação, chega a desferir golpes contra a presa já debilitada. As imagens chocaram o público quando foram divulgadas e levantaram uma questão séria. Se esse tipo de abuso acontece dentro da prisão, longe dos olhos da sociedade, quantos outros casos semelhantes nunca vieram à tona? O caso gerou tanta indignação que uma investigação foi aberta. O resultado? 5 agentes penitenciários foram indiciados por agressão, violação de direitos civis e uso excessivo da força. Mas isso não impediu que o caso deixasse uma marca no histórico do presídio.
levantando dúvidas sobre quantos outros abusos podem ter sido encobertos ao longo dos anos. E se você achou isso revoltante, imagine um presídio inteiro se voltando contra seus próprios agentes. No próximo caso, o caos tomou conta de uma prisão, e a resposta foi brutal. A tensão dentro de um presídio pode explodir a qualquer momento. E no Edna Mahan Correctional Facility, nos Estados Unidos, foi exatamente isso que aconteceu. Durante semanas, as detentas estavam insatisfeitas, alegando maus tratos e até contato físico inapropriado por parte dos agentes penitenciários. Mas ninguém esperava que a situação fosse sair completamente do controle. Tudo começou quando uma das presas jogou um líquido suspeito em um dos oficiais. Os agentes afirmaram que se tratava de urina e fezes, mas independentemente do que fosse, aquele foi o estopim para uma resposta rápida e extremamente violenta. Naquela mesma noite, as forças especiais da prisão entraram em ação. Vestidos com equipamentos de choque e escudos, os agentes invadiram as celas para conter qualquer tipo de resistência. O resultado foi um verdadeiro cenário de guerra. Presas sendo arrastadas pelo chão, spray de pimenta sendo disparado e relatos de agressões extremas. Algumas detentas afirmaram que foram golpeadas, mesmo já estando algemadas, enquanto outras disseram que passaram horas isoladas sem atendimento médico após a operação. As imagens captadas pelas câmeras internas mostraram momentos de brutalidade que levantaram questionamentos sobre a forma como a rebelião foi contida. E quando o vídeo vazou para a imprensa, a reação foi imediata. O caso foi investigado e vários agentes acabaram sendo afastados, mas para muitas das detentas envolvidas, a punição chegou tarde demais. E por falar em violência dentro de presídios, algumas brigas não acontecem entre agentes e presas, mas entre as próprias detentas. E no próximo caso, uma ex-personalidade da mídia descobriu isso da pior forma possível. Dentro de uma prisão, a reputação pode ser tanto uma proteção quanto uma sentença de perigo. E para Pamela Smart, uma ex-personalidade da mídia que ganhou notoriedade após ser condenada por planejar a morte do próprio marido, sua fama acabou se tornando um alvo. Pamela cumpria pena de prisão perpétua quando, em uma tarde aparentemente comum, foi surpreendida dentro de sua cela por duas detentas furiosas. Elas a acusavam de ter delatado um relacionamento proibido dentro da prisão, a pior infração possível no código não escrito das presas. O que aconteceu a seguir foi um ataque brutal. Pamela foi encurralada e espancada violentamente, recebendo golpes no rosto e no corpo. O ataque foi tão intenso que ela teve o nariz quebrado e um osso do crânio fraturado, precisando passar por uma cirurgia de reconstrução facial. Os médicos tiveram que implantar uma placa de titânio em seu rosto para reparar os danos. A agressão chocou o público e levantou questionamentos sobre a segurança de presos de alta notoriedade. Mesmo com o afastamento das agressoras, Pamela Smart passou a viver em constante medo de novos ataques dentro da prisão. E se você acha que isso foi brutal, espere até ver o que aconteceu quando duas presas tentaram algo ainda mais arriscado: fugir da prisão de forma cinematográfica. Só que o plano não saiu como esperado. Fugir de uma prisão exige planejamento, paciência e, acima de tudo, discrição. Mas duas detentas do Oklahoma County Jail decidiram arriscar tudo em uma tentativa ousada e completamente desastrosa. Raya Rook e Christine Ortia acreditavam ter encontrado a oportunidade perfeita para escapar. O plano delas era simples: render uma agente penitenciária, roubar suas chaves e abrir as celas para criar uma distração e fugir no meio do caos. Mas, assim que o plano entrou em ação, as coisas começaram a dar errado. A agente foi atacada de surpresa e imobilizada. Mas antes que pudessem abrir as celas, um alarme foi acionado. Em segundos, outros guardas entraram no local.
e o que seria uma fuga virou uma verdadeira luta pela sobrevivência. Raya tentou forçar a fechadura, enquanto Christine partiu para o confronto direto com os agentes. O resultado? As duas foram dominadas com força, colocadas no chão e algemadas imediatamente. Para piorar a situação, ambas receberam novas acusações criminais, incluindo agressão a um oficial e tentativa de fuga, aumentando ainda mais suas penas. O caso chamou atenção porque revelou a fragilidade na segurança da prisão. Afinal, como duas detentas conseguiram atacar uma agente sem que ninguém percebesse até que fosse tarde demais? Mas se essa tentativa de fuga já pareceu ousada, a próxima história mostra que, às vezes, o maior caos dentro de uma prisão não acontece durante uma fuga, mas em uma simples briga. E essa aqui saiu completamente do controle. Dentro de uma prisão, basta um pequeno desentendimento para que tudo saia do controle. E no reality show 60 Dias Em, que acompanha o dia a dia de presidiários, uma simples discussão entre Brianna e Yasmin acabou se transformando em um verdadeiro caos. Tudo começou com provocações sutis. Brianna, conhecida por sua personalidade forte, passou a incomodar Yasmin, invadindo seu espaço e lançando comentários maldosos. Yasmin, por sua vez, tentou ignorar, mas a tensão foi crescendo até que, em um momento de fúria, as duas partiram para uma briga. As câmeras captaram cada detalhe: xingamentos, gritos e, em segundos, a primeira agressão física. Mas o que começou como um confronto entre duas detentas rapidamente virou um tumulto generalizado. Outras presas, aproveitando o momento, entraram na briga. Algumas para separar, outras para se vingar de antigas desavenças. O que era um simples desentendimento agora era um verdadeiro motim dentro da unidade. Os agentes penitenciários demoraram para intervir, e quando conseguiram conter a situação, várias detentas estavam feridas. O episódio escancarou como pequenos conflitos podem crescer rapidamente dentro do ambiente prisional, onde as emoções estão sempre à flor da pele. Mas se você acha que essa briga já foi intensa, espere até ouvir o próximo caso, porque dessa vez não foi apenas uma discussão. Foi uma vingança fria e calculada que deixou todo o presídio em choque. Dentro de uma prisão, ser chamada de delatora é praticamente uma sentença de morte. E quando Helena voltou para sua cela, ela já sabia exatamente o que precisava fazer: se vingar da mulher que a entregou. A suspeita de traição surgiu depois que Helena recebeu uma pena mais severa do que esperava. Para ela, só havia uma explicação: alguém dentro da prisão tinha contado informações aos guardas. Assim que voltou para o presídio, não perdeu tempo. Observou o ambiente, estudou a rotina das detentas e descobriu quem era a suposta informante. Naquele dia, o clima no pavilhão estava tenso. Algumas presas já desconfiavam que algo estava para acontecer. E então, Helena atacou. Sem dar tempo para reação, ela partiu para cima da vítima, derrubando-a no chão e desferindo uma sequência brutal de golpes. Foi um ataque rápido, silencioso e preciso, exatamente como ela queria. Os guardas chegaram segundos depois, mas o estrago já estava feito. A detenta espancada precisou ser levada para a ala médica e, por motivos de segurança, foi transferida para outra unidade. Já Helena, mesmo com as punições disciplinares, conseguiu o que queria. Deixou claro que traição dentro da prisão tem um preço alto. Depois de todas essas histórias, uma coisa fica clara: dentro das prisões, cada ação tem uma consequência. E para muitas dessas mulheres, um único erro foi o suficiente para mudar completamente suas vidas. Depois de todos esses casos, uma coisa é certa: dentro de uma prisão, nada passa despercebido. Câmeras de segurança registram cada detalhe, e quando a verdade vem à tona, as consequências podem ser devastadoras. Vimos tentativas de fuga que terminaram em humilhação, abusos de poder que revoltaram o público, vinganças brutais e brigas que saíram do controle.
Para algumas dessas mulheres, um único erro as colocou em uma situação sem volta. Para outras, a violência se tornou parte do cotidiano, uma realidade onde a sobrevivência depende da força e da estratégia. Mas agora, eu quero saber a sua opinião. Qual desses casos foi o mais chocante para você? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gosta de histórias reais como essas, já sabe, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e continue assistindo.